Porque a neurociência diz de que quando você erra, você cria novas sinapses na sua cabeça. Então, o errar, de fato, não é tipo, eu aprendo com erro e isso é uma coisa batida. Não, eu tenho uma comprovação de plasticidade cerebral nesse processo de erro. Café! Quero café! Tá começando o podcast Vida de Estudante, onde a gente fala sobre o mundo dos vestibulares e da vida universitária. E o tema de hoje, eu esqueci já. E o tema do... tá. Tá começando o podcast Vida de Estudante, onde a gente fala sobre o mundo dos vestibulares e da vida universitária. E o assunto de hoje é erro... Não. De novo. É assim que funciona, é erro. O tema é erro e você tá verdade, errando. Eu tô errando. É exatamente isso. Faz parte. Aqui a gente mostra as coisas na prática. Mais uma vez. Como diz, a gente... Eu tô aprendendo ainda. A gente aprende com os erros, por isso que a gente faz questão de errar todo dia. Pra sempre tá aprendendo. Isso vai tudo, tá? Eu vou começar mais uma vez. Tá começando o podcast Vida de Estudante, onde a gente fala sobre o mundo dos vestibulares e da vida universitária. E o tema do episódio de hoje é: errar é parte do processo de aprendizagem. E pra falar sobre isso, a gente tá com a convidada Júlia Jacoldi, que é professora... Já errei. E pra falar sobre isso, a convidada de hoje é a Júlia Jacoldi, que é licenciada em Matemática pela USP de São Paulo, é professora de Matemática na Roda de Matemática, é criadora do canal A Matemaníaca e também faz mestrado em Matemática Pura no ICMC São Carlos. Seja muito bem-vinda, Júlia! Gente, muito obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui. E cadê o café, né? Cadê o café? A gente tem água aqui. A gente vai ficar te devendo dessa vez. São 9h20 da manhã. Estamos todos com sono e não tem café. Aparece, a gente vai marcar um outro dia e aí a gente traz o café. A gente traz aquele café arábico, sabe? Sei. É que o universitário, né, ele tá sempre assim, cadê o café? Sempre, qualquer momento. Assim. 4 da manhã, cadê o café? Você acorda no meio da noite, cadê o café? Cadê o café? É mais ou menos desse jeito. Um cafezinho pra escovar o dente. É necessário. Né? Cafezinho pra tomar um cafezinho. E também tá aqui o meu parceiro de podcast e professor, Thiago Tolvo. Não, calma aí. E também tá aqui o meu parceiro de podcast, que não é adequado pra gravar esse episódio, porque ele nunca errou, Thiago Tolvo. Fazer o que se eu sou perfeito, né? Fazer o que se eu não erro? Meus alunos sabem disso, e quando eu erro é só pra testar os conhecimentos dele. Fazer verdade. O quê? É o famoso Miguel, né? É o famoso Miguel. Ô, professor, o exercício tinha que dar positivo. Põe em modo. Acabou, tá resolvido. Então, Júlia, antes da gente começar a entrar no tema, assim, no assunto do podcast, a gente queria primeiro conhecer um pouco sobre você, saber um pouco da sua trajetória na matemática e também um pouco do que você faz hoje. Ai, que doideira, mas você quer que eu só vá falando assim? Vamos. Não, por favor, é a sua história, basicamente. A gente quer... Eu não sei a sua história. Eu sei que você faz os vídeos e tudo mais, é sensacional, mas... Quem tá ouvindo e não te conhece, vai conhecer um pouquinho sobre você aqui. Meus pais estavam muito apaixonados. Tô brincando. Não precisa... Tudo começou quando eu era um bebezinho. Então... 9 meses de gestação. O universo era quente e denso. Não, formato da cabeça de um alfinete. A gente não precisa também voltar tanto no tempo. Não, mas a matemática acabou me escolhendo, assim. Foi um mero acaso, eu acho. Na verdade, um mero golpe de sorte eu ter caído. Eu diria azar. Talvez. Não sei, depende, né? Mas foi uma grande sorte, assim. Porque, na verdade... Eu fiz muita coisa voltada pra artes, assim. Eu dancei 14 anos de balé clássico. Nossa. Tipo, doideira, assim. Fiz 5 anos de teatro. Fiz um tanto de coisa. Só que na hora de escolher o vestibular, todo mundo, não sei porquê, né? Matemática chegou lá pra você e falou, Júlia, é você. Vem comigo. Ninguém me incentivou a fazer arte. Vocês conseguem entender o porquê? Entendo. Não sei. Como assim ninguém te incentivou a fazer artes aqui no Brasil? Não sei porquê. E aí, eu acho que por eu não ter medo de fazer matemática, assim, até... Você tinha facilidade no seu ensino médio? Não sei se é facilidade, eu não tinha medo de errar. Acho que falando aqui no tema do... Legal. Porque é isso, quem gosta de matemática não necessariamente tá fazendo matemática porque não erra. Não é essa pessoa que é boa em matemática. Na verdade, erra o tempo todo. É a pessoa que tá disposta a tentar até conseguir, sabe?
como qualquer outra coisa. Ninguém vai ler um livro e vai entender. Não, você vai bater nele lá um tanto pra depois, né? Independente da área que você tiver. E muitas vezes ele vai bater em você. Pois é. E que é a parte do erro, que é quando a gente leva umas pancadas, mas como a gente já disse aqui, faz parte do processo. Então, acho que por eu não ter medo desse processo com a matemática, me incentivaram bastante a fazer o quê? Engenharia. Não foi pra fazer matemática, foi pra fazer engenharia. Eu acho que bem natural, assim, eu tenho um irmão 7 anos mais velho que eu vi entrando no curso de engenharia e tudo mais. Os pais sempre falam, minha filha vai ser engenheira, vai ser médica, não sei o quê. Não sei se Nunca eles... falam, vai ser matemática. Não falavam, mas... Aí eu falei assim, beleza, estão falando pra fazer esse negócio aí, eu não sei, pode ser que seja divertido, meu irmão, como ele tá 8 noites sem dormir, deve ser muito legal. Nossa. Meu irmão no mestrado tava assim, você lembra? Nossa, cara. Tava acabadaço. E aí eu sei que eu falei assim, comecei a cogitar essa possibilidade. Na verdade, cogitei bastante tempo. E aí eu consegui conversar com uma engenheira, porque eu também, além de não ter medo de matemática, eu sou cara de pau, né? E aí tava rolando uma obra no prédio que meus pais moravam e assim, não sei porque algum tio do primo, do parente, tinha alguma relação com a pessoa que estava cuidando do projeto. E aí eu falei, se eu queria fazer engenharia, minha escolha seria civil. Então, será que ela topa um cafezinho aqui em casa? Aí eu fui lá, oi, tudo bom? Então, eu sou lá do 18º andar, você não queria ir lá? E aí ela foi, a gente conversou, foi muito divertido, assim. Tipo, ela me contou como que era a graduação, como que era o dia a dia dela no trabalho e tudo mais. Eu falei, nossa. E aí desestimulou totalmente, né? Falei, muito legal, mas nada a ver comigo. Deus me livre, entendeu? Não tem nada a ver com a Júlia que, tipo, gosta de conversar, de se comunicar, de se expressar. Eu falei assim, aí eu comecei a pensar, por que eu não rejeitei fazer engenharia, sabe? E aí eu acho que chegou muito nesse ponto de que talvez eu tivesse realmente animada com a matemática, que eu pudesse estar animada com ela, mas muito mais no sentido de contribuir que as pessoas desconstruíssem ideias acerca da matemática, de que matemática não eram para elas, matemática é inacessível para gênio. Tem gente que nasce para matemática, sei lá, né? Tipo, tem todas essas coisas que a gente nasce construindo aos poucos. Assim, caramba, isso é incrível. Então você queria fazer engenharia, por causa dessa conversa, você desistiu totalmente da ideia. Sim. Nossa. E aí você olhou pra matemática. E falou, ainda gosto das exatas. Eu acho que porque aí começou a juntar vários fatores, né? Tipo, a escola já incentivava que eu ajudasse os meus amigos. Então, eu já fazia monitoria dentro do ensino médio. E aí, meus amigos falavam assim, nossa, mas é isso? Não, aí é muito legal, né? Se for isso daqui, faz todo sentido. E não sei o que lá. E eu ficava, nossa, talvez eu seja uma facilitadora dessas coisas, sabe? Como o meu amigo não gostava de matemática, e pelo menos agora ele viu um pouquinho do valor que tem isso daqui, sabe? Então, foi meio que nesses incentivos, assim. Aí eu comecei a pensar que talvez com as coisas que eu tivesse feito até o momento, voltado para arte, apresentações e tudo mais, a matemática ia se beneficiar muito mais disso, sabe? Então, foi muito doido, assim, mas aí eu coloquei lá na minha cabeça que eu queria fazer isso, e aí comecei a estudar aí falei, também quero fazer não. Aí você pensou, como é que eu... Claro, a melhor do país, né? Tipo, é isso agora. Aí você pensou, como é que eu posso misturar artes e matemática? Professor. Pois é. Pra você, professora, você pensou. Pois é, foi bem isso. Você pensou de cara, vou fazer licenciatura? De cara, eu entrei na licenciatura querendo ser professora. Com a ideia de dar aula mesmo. De dar aula. Nossa, e tudo. Que legal. Isso é muito difícil encontrar. Não é? Muito... Quando a gente entrou em licenciatura, gente que queria dar aula mesmo... Era mínimo. Era eu, você e mais 2 no máximo. Sim. A turma de licenciatura, a galera entrava em licenciatura pra transferir pra engenharia. Teve uma participação sim. Ele entrou na licenciatura para transferir. Então, acontece bastante, assim, no caso da licenciatura, tem muita gente, da matemática, né, tem muita gente que entra para ser um trampolim para as engenharias também, por conta do vestibular, né, aí tem faz transferência interna, externa, exatamente. E fica mais fácil. Então tem bastante gente que entra nesse pique mesmo. Eu entrei querendo ser professora, mas eu confesso que, assim, eu não sabia do universo que era pesquisa em matemática quando eu entrei também. Então, tipo assim, eu escolhi e eu acho que foi a melhor, assim, não trocaria em nada, não mudaria, mesmo que hoje eu esteja na Pura, eu não me arrependo de ter feito a licenciatura, inclusive amo ser professora, sou professora, amo ser professora. Incrível ouvir isso, gente. Mas eu não conhecia o universo da pesquisa, assim, eu não fazia ideia. Eu era aquelas pessoas que, tipo assim, matemática é muito legal, mas... Vou dar aula só com isso. É só o que tem pra fazer. Exatamente.
Tipo assim, ou no máximo, sei lá, modelar uns problemas. Eu imaginava uma modelagem de problemas, que é mais a matemática aplicada, né? Sim. Mas eu não fazia ideia, tipo assim, problemas em aberto, coisas a serem resolvidas, pesquisa com... Não fazia ideia. Essa coisa não conversava comigo naquele momento do ensino médio ainda. E aí Esse é um dos grandes problemas que eu acho do ensino médio. A gente fala de uma profissão... Legal, o que eu vou fazer com isso agora? Pois Tipo, você é. não tem todo o amplo conhecimento do que aquela profissão faz. Sim. Você sabe ali o básico. Igual você, engenharia civil. Você pensava em fazer. O que o engenheiro civil faz? Você não tinha ideia. Aí você foi conversar com o engenheiro civil. E aí Sim. você viu que não tinha nada a ver com o que você queria. Pois é, e aí a gente vai caminhando pro ponto, assim, vai pular uns bocados aí de história, mas vai chegar no ponto em que eu crio a Matemaníaca e a primeira coisa que eu faço é criar vídeos contando de profissões. Porque eu entendi a necessidade a importância que foi pra mim conversar com um profissional e como eu queria contribuir de alguma maneira falando de outras profissões que são um pouco acessíveis, assim, pro público geral, sabe? Então lá tem um tanto de gente falando de geografia, de história, falando sobre a matemática aplicada, bacharel, licenciatura, tem gente falando de artes cênicas, tem gente falando de física, de biologia. Então eu quis ali fazer uma reunião de pessoas que fazem né, que escolheram carreiras que são pouco conhecidas, pouco exploradas, né, que é mais difícil acessar alguém que faz esse tipo de coisa. E é muito doido, né, porque eu tinha um professor de matemática, mas mesmo assim ele não conseguiu me dar essa perspectiva, né. Nem ele conseguiu te falar o que fazia. Sim, e por muitas vezes eu fui até desincentivada quando eu falei que eu queria fazer a matemática. Tipo, isso é uma coisa bem comum, né. Não, o que aconteceu mais comigo, eu sou professor de física também. Eu fiz física e no meu ensino médio eu olhava para meus professores de física e eu ia perguntar para eles, o que você vai eu fazer física? Um professor um dia deu um esporro na minha frente, na sala inteira, falando, você tá louco, quer passar fome, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, não vou mais conversar com esse professor. Eu fui perguntar pra outro, ver o que eles achavam. Você foi pedindo conselho até alguém falar o que você queria já fazer. Exatamente. Eu tinha essa ideia na minha cabeça que eu queria ser professor e ninguém ia tirar isso de mim. Eu só queria que alguém falasse, vai menino, voa. E aí você foi atrás de alguém. Eu fui procurando, mas até eu encontrar essa pessoa, eu recebi muitos esporros. Gente falando que não vai dar certo, que ia passar fome, não sei o quê. Aí eu encontrei alguém que falou, vai, voa. Aí Que fui. legal. Sim. E, isso já abre, assim, contexto pra gente começar a falar do tema. Porque muita gente, a questão do erro, muita gente tem medo do julgamento. Sim. Né? A pessoa errar e ser julgada, a pessoa, né, errar e ser zoada, a galera rir galera rir dela, ou humilhar e tal. Sim, Nossa. E eu acho que é aí que começa a vir a pessoa ter medo de errar. Com certeza. Quem não humilhou o coleguinha, né? Eu acho que com certeza, sim, com certeza, porque a gente tá eu acho que no contexto da escola, principalmente, a gente tá num contexto que a gente tá criando nossas primeiras relações sociais fora da família, né? Então a gente quer ser aceito naquele lugar. Então tudo que faz com que a gente se sinta exposto, vulnerável, é um lugar que a gente não quer acessar, né? Então é bem comum isso realmente acontecer, e eu acho que isso que é o maior papel do professor hoje dentro de sala de aula. Não é de fato apresentar o conteúdo, tem tudo na internet. Se fosse o professor fazer isso, então tava falida a profissão professor, né? Mas o papel do professor hoje além de ser um facilitador, é uma pessoa que consegue criar um ambiente em que todo mundo se sinta confortável com as suas vulnerabilidades naquele processo, né? Perfeito, concordo completamente com isso. A gente tem que criar um ambiente gostoso para o aluno, que ele sinta à vontade, que ele pode fazer a pergunta que ele quer, tirar as dúvidas que ele tem, porque senão justamente ele fica ali preso na dele. Que ele se sinta motivado também com o tema, né? Então mais do que só falar, existem essas coisas, porque isso não cria nenhuma conexão. Mais do que chegar lá e começar a vomitar livros. Pois Toma, livro. Eles existem já, os livros, né? Se fosse só pra ler um livro, minha mãe lia pra mim antes de dormir, né? Não sei. Tem umas coisas assim. Então, é muito mais do que fazer isso, né? Como diria Aristóteles, filha, pra dormir. É bom que eu acho que vai dormir rápido. E, especialmente acho que no caso da matemática e da física, que a gente é professor de física, muito aluno tem muita dificuldade. São matérias assim que parece que é o terror da sala. Se você chegar numa sala de aula e falar, tipo, quem odeia matemática? A maioria das pessoas levanta a mão.
E esse processo Então- começa a partir do momento que a gente muda pro ensino fundamental 2, né? Porque até o fundamental 1, É tudo uma coisa linda e maravilhosa. todo mundo curte, é curioso, gosta de consumir a recreio e ver as experiências, e matemática é super legal, e não sei o que lá. Nos anos iniciais, é completamente diferente o cenário. Aí, o que a gente faz a partir do momento que entra no Fundamental 2? Eu sei exatamente quando complica pra eles, quando coloca o X e o Y. Eu acho que... Como assim, cara? Como assim o X e o Y? Eles não entendem que é um número. É um número, gente. Tem várias coisas ali, né? Eu acho que a primeira delas é que antes você tem um professor só que você sabe tudo dele, né? Você tem um professor que você tem muita intimidade, que te acompanha o dia inteiro. E de repente te joga numa sala que vai ficar... Cada uma hora vai trocar um professor, né? É muita doideira isso. Eu acho Sim. isso... Já tem aquele choque. Já tem um choque gigantesco. Cadê a tia Cotinha? Cadê a tia? E aí eu acho que depois disso vem todo um lance de, tipo, a gente acaba criando um ambiente muito mais de aceita que isso existe e reproduz um tanto de exercício, que eu acho que não tem nada a ver com o que a gente faz de matemática na academia. Se afasta muito do fazer, né? Então, realmente, olhando agora em retrospecto, eu não sei nem como eu me permiti gostar daquele negócio que foi me apresentado no ensino médio, sabe? Nossa, achei aquela fração tão pequena da matemática interessante, não é à toa que eu já sou apaixonada, assim, e todo mundo fica... Ai, eu gosto de ver você falando de matemática, dá um brilho no olhar. Porque é isso, me apresentaram uma parte muito pobre no ensino médio, depois quando eu tive acesso ao que as pessoas faziam depois daquilo ali, eu fiquei realmente maravilhada, sabe? Porque é isso, né? Não é sobre ficar fazendo um monte de algoritmo ali, Deus me livre, isso é muito chato, né? O computador faz, então pra quê? De novo, volta a pergunta, então pra que existe matemática se o computador faz todas as contas, né? Então... Mas enfim, a gente desvirtou um pouco, aqui volta pra história. Qualquer coisa eu corto, tudo bem, pode ir. Fica à vontade. À vontade. Vamos ver onde vai. Eu corto, jogo pro começo, vai suave. Tá bom. Não, porque, enfim, é isso. Ou pode só continuar daqui, porque, enfim, Não, fica à vontade, fica à vontade. as coisas acontecem. Mas, enfim, aí eu entrei na matemática licenciatura, tomei um baque gigantesco, porque... Foi isso, eu achava que a matemática... O que eu imaginava, né, da licenciatura em matemática? Porque, de novo, né... Um baque, tipo um banho de água fria, achava que era uma coisa, ou nada começou uma coisa muito Eu louca. não sei se foi um banho de água fria, porque eu não fiquei assustada no nível, tipo, quero ir embora daqui. Tá. Mas foi uma quebra de expectativa, de certa forma. Porque eu realmente achava que a licenciatura em matemática ia me... Assim, eu ia fazer as aulas de pedagogia, didática e tudo mais... Mas que as coisas que eu ia ver de matemática, elas iam ser as coisas que eu já tinha visto, mas com um olhar diferente, como ensinar aquilo. saquei. Eu tinha uma ideia completamente, assim... Inocente. Inocente. Era inocente. De fato, inocente. Aí eu entrei no primeiro dia... Achava que tudo que existia da matemática era aquilo do ensino Era médio. aquilo, exatamente. Me criaram muito, me venderam muito bem essa história, Sim. sabe? E aí eu entrei e, você vai ter aula de cálculo. Eu falei, beleza, não faço a menor ideia do que seja isso. Assim, eu não tinha ideia, assim, real. Quando a professora colocou o raiz de 2 é irracional, vamos demonstrar isso, eu fiquei... Que? Sério? Raiz de 2 eu sei o que é. Irracional. Racional, ok. Mas Demonstra. demonstrar, o professor já tinha falado, tava convencida, o que é isso? Demonstrar. Não já tá demonstrado? Que a raiz 2 é irracional. Pronto. Pronto, demonstrado. resolvido. E aí foi um baque muito grande, assim, porque é isso, eu não tava imaginando o que a universidade ia me promover. Eu tava animada, fiquei assim, até a P1 eu tava assim, meio em choque. Tipo assim, então eu tenho que esquecer aqueles negócios lá e repensar nisso de uma forma completamente diferente. E aí eu me permiti, assim, eu falei, tá bom, vamos sentar aqui, vamos estudar. O primeiro semestre foi doído, assim, mas por outro lado, foi um doído que eu falei assim, super desafiador. Adorei, sabe? Assim, tipo, quero mais, vamos lá, sabe? Eu não queria desistir daquilo ali. Então, aí eu comecei a fazer as disciplinas e aquela vontade do ensino médio de mostrar uma matemática da forma que eu via para poder convencer as pessoas de que tinha um lado ali muito legal, só se intensificou, porque aí eu comecei a entender que tudo aquilo que eu tava contando tinha um porquê, que era muito mais legal do que só contar que existia. E aí Caramba, que louco. Quando você entende o por trás, você fala... Ficou tipo, nossa, quando eu vi a primeira vez, tipo, mudança de base, sabe? Foi uma coisa maravilhosa, assim, tipo, eu saí assim, não acredito que meus olhos estão vendo, sabe? Tipo, era muito essa sensação. E isso só se intensificou no nível de eu sentir a urgência de fazer isso cada vez mais rápido, que aí vem a matemaníaca, né? Eu tive a experiência do intercâmbio também, dentro da graduação, aí fiz PIBID, fiz iniciação científica, tanta coisa. Tive a oportunidade de fazer um intercâmbio também, e aí eu ainda estava
ainda não, né? Continuei na ideia do quero muito ser professora, fui pra Finlândia, Caramba, que louco. uma bolsa de mérito acadêmico da USP, então fiz 6 meses da minha graduação por lá. Aí você viu o primeiro mundo e não desestimulou, não? Não desestimulou. Você viu o melhor da educação. Não desestimulou, porque eu tive a oportunidade. Eu queria muito ir numa escola. E eu consegui fazer isso acontecer. Então, passei uma semana indo numa escola por lá. E eu vi que o que eles fazem lá é muito parecido com o que faz aqui. Tipo assim, eles não estudam uma matemática diferente. Não, eles estudam a mesma matemática. Não, eles sentam em cadeiras iguais às nossas. E eles, sabe, mas o contexto é completamente diferente. Tipo, é um país que tem isso aqui de pessoas, é muito mais fácil de organizar, é muito mais fácil de profissionalizar um grupo de professores do que aqui, que é um país continental e tudo mais, né? O incentivo, financiamentos, todas essas coisas mudam, mas a matemática em si não. Então o desafio é conseguir entender como que a gente muda essa realidade aqui. Eu acho que voltei pra cá com outro desafio. E aí foi uma urgência, assim, que eu senti. Eu falei, não posso esperar mais 2 anos, sabe? Eu voltei do intercâmbio e falei, não vou esperar mais 2 anos pra fazer isso acontecer. E aí eu criei a Matemaníaca. Que da hora. Foi doideira, assim, tipo, logo que eu voltei, em 2015, eu falei, não, é isso, eu não queria fazer as coisas com a arte. Eu não queria fazer as coisas com matemática. Beleza, tô realmente agora unindo duas coisas. Vamos juntar. Fiz o curso de fotografia, tinha câmera, não sei lá. Nunca tinha falado na frente da câmera. Mas vamos aprendendo isso daí. Nunca tinha editado um vídeo, mas vamos aprendendo isso daí. Foi aí que eu comecei a criar a Matemaníaca. E, de novo, tudo no mesmo contexto, tudo com as mesmas ideias e incentivos, assim, pessoais, que continuam até hoje, assim. A Matemaníaca continua sendo esse ambiente de mostrar a matemática com uma beleza inútil, assim, né? Eu não vou passar ninguém no vestibular, eu não vou contar como dar troco no mercado. Eu falo de uma beleza não óbvia da matemática, né? No dia a dia, assim. E tudo mais. Então, acho que a gente continua com os mesmos objetivos. Bom, aí eu me formei, fui para a roda de matemática, tive acesso a pesquisas e estudos de educação muito mais recentes, assim, que estão sendo produzidos, tipo, hoje em Stanford e tal. Assim que você se formou, já engatilhou no mestrado? Não, eu me formei em 2018. O ano era 2018. E aí foi pulei mesmo, né, essa fase aí, que eu acho que é importante contar, né? Desconstruir também a ideia de que existem outras narrativas dentro da academia. Porque eu me formei e eu já estava dando aula na roda de matemática há um semestre, assim, pelo menos. E ali Roda de matemática é um colégio... Não é um colégio, é um curso extracurricular de matemática. Ah, tá. E aí a gente pode super contar mais dele, porque ele que me... Assim, ele embasou cientificamente todas as coisas que eu já fazia dentro de sala de aula, que eu acho que isso é muito legal. Caramba. Então... Eu terminei a graduação entregando uma iniciação científica de educação matemática também, voltada para avaliação e tudo mais. E eu falei assim, eu não sei o que eu quero fazer. O meu orientador na época me incentivava muito a, inclusive, sair da USP. Falava assim, Ju, você precisa conhecer outras pessoas, não se acomoda aqui, vai para outros institutos, vai para outros lugares, não sei o que você vai fazer, mas me incentivava muito, assim, a sair daquele ambiente, sabe? Explorar mais o universo acadêmico. Ele foi uma pessoa que me impulsionou bastante. Só que eu não tinha certeza do que eu queria fazer. Isso assim. lá na USP de São Paulo. É isso, lá em São Paulo. E aí eu não tinha certeza do que eu queria fazer, assim. Tinha, na verdade, bastante dúvida, porque eu tinha ali a oportunidade de continuar estudando as coisas de educação matemática. Eu tinha como ir estudar coisas voltadas para divulgação científica. E eu também tinha a oportunidade de continuar estudando matemática. E aí eu me vi, tipo assim, num lugar que eu não queria escolher naquele momento, sabe? Então eu decidi não entrar no mestrado direto, decidi esperar. Eu escolhi esperar. E aí logo na sequência veio o ICM, que é um dos maiores eventos de matemática do mundo. Maiores não, o maior evento de matemática do mundo. Conhecia, Francisco? Não conhecia. Nossa, mas só os matemáticos conhecem, gente. Eu sei Somos físicos. E eu sei por que vocês vão conhecer quando eu falar que foi o caso de que roubaram a medalha Fields no Brasil. Olha, É naquele momento que a gente fala... Não conheço. Não, porque assim, eu fiquei muito triste, porque é um evento gigantesco que tipo assim, fez a gente ingressar no top 5 matemática mundial. Caraca. Tipo, o Brasil tá nesse lugar de matemática em nível de pesquisa.
Mas, ao mesmo tempo, tipo, ninguém sabia que aquele evento tava acontecendo. Nem mesmo pessoas da academia, sabe? O que é muito doido, né? Tipo, eu acho isso muito doido. E a única coisa que ficaram sabendo é que, bom, nesse evento é concedido as medalhas Fields, que as pessoas costumam dizer e gostam de dizer que é o equivalente ao Nobel, porque matemático não ganha Nobel, né? E aí, nesse evento... tava todo mundo lá confraternizando, não sei o que lá, o cara deixou a bolsa e levaram a medalha dele. Caramba. E aí foi a única notícia que saiu do evento. Na mídia, na grande mídia, foi o roubo da medalha. Tipo, aí eu fiquei, eu não acredito, sabe, tanto esforço que eu fiz pra fazer Não, tudo bem, depois disso eu fui capa do Estadão por conta da minha cobertura do evento, mas tá tudo certo, assim. Mas triste pensar que a única coisa que passou disso no Jornal Nacional foi o roubo da medalha, sabe? Meio broxante. Mas foi nesse evento que eu descobri que a única coisa que ia me suprir de verdade, assim, de ficar muito feliz estudando, academicamente, ia ser matemática. Foi nesse evento, assim, que eu decidi. Foi na metade de 2018. E aí eu usei 2019 inteiro para me organizar a Matemanica como empresa. Porque é isso. Eu não podia só ignorar o fato de que eu tava criando uma coisa ali que eu não queria que morresse, né? Então, foi 2019 inteiro, assim, contratando gente, criando equipe, não sei o que lá, fazendo planejamento de conteúdo e pipipipopopó, pra poder estruturar isso minimamente, porque tava começando a chegar, tipo, marca querendo anunciar, gente querendo, sei lá, que eu apresentasse programas e não sei o que lá. Eu não sabia lidar com esse tipo de coisa, então fui criando a empresa ali, aos poucos, me organizando em 2019 pra poder voltar a estudar em 2020. E aí foi 2020 que eu fui pro Rio de Janeiro, para poder estudar matemática lá no IMPA. Fiz o curso de verão, super animada, ia começar a fazer as disciplinas como aluno especial, porque é isso, eu estudei licenciatura, já estava um tempo sem estudar, então eu sabia que o meu ingresso mais fácil seria sendo aluno especial em alguns institutos, né, cumprindo algumas disciplinas que eu não tinha feito de matemática pura. Só uma dúvida, para entrar como aluno especial, o que se tem que fazer? Faz prova, faz... Não, disposto. Na matemática, o ingresso a pós-graduação é disposição. Então, assim. eu quero trabalhar. Vocês aceitam? Assim, isso. Não é tão simples, porque tem os editais. Normalmente tem os editais são rigorosos, sabe? Em quesito, tipo assim, ele não... Uma coisa que eu tô passando agora. Tudo que eu fiz foi na área de educação. O edital da matemática não vai... Mesmo que eu tenha feito em educação matemática, ele vai falar que eu não fiz um TCC, então vou zerar em TCC, eu vou zerar em iniciação científica. Tá. Sabe? Então tem coisas, são rígidas, tem todos assim, os as requisitos, regras. ok. Mas não tem prova, não, é análise de currículo, carta de recomendação. Okay. Isso, é histórico, currículo e carta de recomendação. Sem grandes dificuldades, é ficar ali estudando ali a noite inteira só pra passar disso. Tem os dois lados da moeda, né? Porque daí é um estresse gigantesco fazer uma prova, mas por outro lado você fica a par, sei lá... Do julgamento alheio de alguém. De uma voz divina que vai falar se você tem que ou não tá ali, sabe? Então isso é meio complexo. Mas eu sabia que o jeito mais fácil de voltar a estudar, no meu caso, seria fazendo as disciplinas como aluno especial. E aí, em algum momento, alguém ia falar assim, não, Júlio, você fez um monte, vem aqui, a gente gosta de você, estudando aqui, sabe? Então, foi assim que eu comecei. E aí, eu fui pro IMPA. A decisão foi porque, basicamente, ir pro IMPA era um ambiente muito legal, que recebia muitos eventos. E eu ainda não estava tirando o fato de que eu queria voltar a estudar, mas eu não ia deixar a Matemaníaca. IMPA é Instituto? De Matemática Pura e Aplicada. Ai, credo. Olha aí. E aí, quando eu fiz o verão, foi tipo uma volta bem abrupta, assim, porque rotina de estudo, né? Voltar a pegar vários conceitos, várias coisas que você precisa retomar. Nem lembrar como é que estuda mesmo? Pois Como é que abre um livro? E a complexidade de entender como você faz aquilo com o trabalho e tudo mais. E aí eu tava super animada, sobrevivi ao verão. E aí eu fiz toda a minha mudança pro Rio de Janeiro e a sua cara já diz o que aconteceu, né? O ano era... 2020. Não. E aí entrou a pandemia. Não. E aí foi um ano duro pra todo mundo, né? Todo mundo tinha sonho, todo mundo tinha plano, todo mundo tinha alguma coisa pra fazer de muito especial naquele ano. E, bom, eu continuei fazendo como ouvinte algumas disciplinas ainda, mas eu entendi que eu não tinha tido pressa para tomar essa decisão, sabe? Eu tinha respeitado muito o meu tempo. E eu não precisava continuar tendo pressa para voltar a estudar. E mais do que isso, para mim, o ambiente importava muito dentro do estudo. Então, eu não consigo, por exemplo, se for para sentar e ler um livro, não precisa estar associado a um instituto, sabe? Uma universidade.
volta pro caso. O conhecimento, né? Os assuntos, eles estão aí. Eu posso acessar eles de qualquer maneira. Mas o que faz a universidade ser universidade? O ambiente. As pessoas que você troca, o que você fala com o professor. O sair da aula e fala, nossa, hoje foi difícil, né? Com um amigo. Tipo, ficar reclamando da lista no almoço. Isso que faz o ambiente ser a universidade, né? O ambiente e as pessoas. São as pessoas. Então, isso fez muita falta, porque eu não consegui criar vínculos profundos com ninguém no virtual. Foi um momento de muita frustração. Então, eu falei, eu resolvi esperar. Eu não tenho nenhuma necessidade de correr com isso daqui. Eu fiz habilitação em matemática, tenho habilitação em física e matemática. Física eu fiz no Bonitinho, presencial, todo mundo aqui. Matemática eu fiz no EAD. E aí? É isso, eu fiz no EAD. Eu não sei quem eram meus colegas, eu não sei quem eram os meus professores, eu não sei o nome das matérias que eu fiz. Pois é, parece que é um borrão, né? Foi muito Aconteceu. Isso. Eu não levei nem em conta, tanto é que eu nem fui pegar o diploma. Entendo. Simples assim. Entendo. E acho que eu nem vou. É isso, né? Onde você coloca essa coisa, né? É meio estranho. Eu falei, eu posso esperar, não tem por que correr. E aí eu resolvi esperar e esperei até esse ano. Assim, esse ano eu falei, não, as coisas vão começar a voltar ao presencial. Eu já tinha mudado do Rio de Janeiro aqui para São Carlos. Por questão de conveniência mesmo, assim. Meus amigos já estavam mais aqui do que lá. Aqui é um custo de vida mais barato, é mais perto de São Paulo, né? Então, o custo de vida... Uma qualidade de vida muito melhor do que a do Rio de Janeiro. Então, vim pra cá e já tava morando há um ano aqui. Aí eu falei, não, acho que agora eu estou pronta de novo, fortalecida. Vamos voltar pra sala de aula como aluna. E tudo isso com o canal também. Também. Aí, esse ano, a única decisão foi ficar um pouquinho mais afastada da sala de aula como professora. Então, na roda de matemática, hoje, eu tô muito mais com uma atribuição de... algum professor precisa de uma substituição, ou formação nova de professores. Então, eu fico numa parte muito mais de apoio, assim, do que de fato Você tá ali, aula. precisou, você tá ali. Eu tô ali. O professor é novo, e como é que a gente lê essa aula? Como é que a gente prepara isso para apresentar para os alunos? Então, tava muito mais nesse lugar dessa formação dos novos professores que estavam entrando, do que, de fato, numa turminha, assim. Que legal. É isso. Eu acho que eu contei bastante da vida, assim, a vida. São 10 anos de matemática, sabe? É bastante coisa já. E aí hoje você tá fazendo mestrado em matemática pura. Isso, aqui no... Não é oficial, né? Porque eu tô, de novo, como aluno especial nas disciplinas ainda. Mas já tô aí, né? Os professores já querem começar a estudar ainda tá esperando algum professor falar, não, ela fez muita matéria, deixa ela vir, vem cá. Mas os professores que, assim, não, a gente quer estudar com você, eles já aparecem, assim. Eles já estão, tipo, não, Júlia, vem estudar comigo, vem assistir os seminários aqui comigo. Então, tipo assim... De novo, né? Pra mim, nesse momento, eu sei que eu tô falando de um lugar de muito privilégio, em que... A escolha de voltar a estudar é uma coisa muito mais pessoal e que vai agregar a matemaníaca do que, tipo, eu preciso desse diploma para fazer isso, aquilo outro. O papel não diz nada pra mim, sabe? Tipo, então, o que mais importante é eu continuar aprendendo umas coisas novas, assim. Continuar me mantendo atualizada na matemática e a paixão ali, a chaminha acesa. E tá funcionando, então... Isso que é gostar de matemática, gente. Acho que eu não encontrei ninguém assim. Gostar de matemática já é um negócio meio difícil, né? Agora, tipo, gostar de matemática. Amar matemática, amar ensinar matemática, querer pesquisar e criar canal no YouTube e juntar isso com arte, tipo, é muita coisa. É muita coisa. Né? Eu sou a interseção que o Brasil odeia, né? Que é matemática, educação e arte. Eu acho que... Nossa! Eu moro na interseção odiada pelo Brasil. Bom, entrando agora um pouco mais no tema, a gente conheceu um pouco da sua história, muito interessante, inclusive, tipo, eu não sabia que você tinha ido pra Finlândia, conhecer lá, que você tinha ido pro Rio de Janeiro, então é muito legal conhecer um pouco da sua formação, de como foi um pouco da sua trajetória, da criação do canal, isso é muito legal. E aí, entrando no tema, uma coisa que me chamou a atenção, enquanto você contava a sua história, foi que você falou que quando você queria criar o canal, você falou, nossa, eu não sabia usar uma câmera, não sabia apresentar, mas eu achei um desafio, e aí eu fui e fiz. E eu achei que interessante porque essa questão do erro, quando a pessoa erra, é muito comum ela se frustrar, e aí ela acaba deixando de tentar. Só que quando a gente está aprendendo algo novo,
a gente precisa saber que a gente vai errar. Ela foi fazer matemática, ela adora errar. Ela ama o erro. Ela é amiga do erro. A gente precisa saber que a gente vai errar, porque quando a gente faz algo que a gente nunca fez antes, por mais redundante que seja isso que eu vou falar, é a primeira vez que você tá fazendo aquilo. Sim. Então, você nunca fez antes, então você vai errar. É interessante Como isso. assim? Isso nunca aconteceu comigo. O Thiago é um caso, o Thiago é exceção. O que é isso, erro? Cadê o dicionário? Mas é interessante que, assim, o erro pra você foi questão de, nossa, isso foi um desafio. Quando você fez lá o cálculo 1 e foi difícil, Sim. pra você enxergou como um desafio. Nossa, foi difícil, mas você quer se esforçar pra tentar mais, sabe? Pra conseguir. Sim. E eu acho que essa é uma questão interessante de ser discutida porque o erro faz parte. E muita gente acaba errando, fica frustrado e desiste, né? Sim, é bem comum. Isso vai juntar muito com as ideias que eu comentei, passei, né, bem por cima, de que a roda de matemática foi o lugar que me apresentou as coisas mais recentes de educação matemática e que embasaram tudo que eu meio que já fazia e acreditava dentro da educação. Mas agora eu tenho um artigo científico para falar assim, ó, é verdade o que eu tô Legal. falando, sabe? E assim, se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, eu vou te indicar de bate-pronto, assim, pesquisar mais sobre a Jo Boaler, que é uma pesquisadora em educação matemática da Beijo pra Jo Boaler. Beijo pra Jo Boaler. Nossa, minha amiga... Nossa, quando eu apresentei o TEDx, eu apresentei no mesmo dia que ela, gente. Vocês imaginam como eu tava no camarim? Eu tava assim... Nossa, eu te amo, sabe? Eu tava assim... Foi muito especial. Mas eu acho que a pesquisa dela é muito importante, muito relevante, porque ela une muita coisa que a rapaziada já fez de educação. Então não fica, tipo, uns pontinhos soltos, assim, sabe? Quando você lê um artigo e aí depois, achei outra coisa aqui. Não, ela une muito bem as coisas que já existem. E eu acho que outra coisa que ela faz que é muito essencial, ela aplica. Então ela fala assim, essa teoria aqui não é só uma teoria, eu tenho uma escola de aplicação. Eu faço isso daqui, eu venho aqui no Brasil, eu formo os professores do Brasil, porque, sabe, tipo, é muito importante o que essa mulher tem feito hoje para educação matemática. E ela nasce muito de um trabalho de uma pessoa que hoje eu fico até triste em saber que o nome dela é associado a uma coisa tão pejorativa na internet, que é a Carol Dweck. Ela é uma pessoa que fez um livro chamado Mentalidades. Que normalmente tá em página de coach, tipo assim... Sabe, tipo... Mas de uma forma muito pejorativa. Só que eu queria dizer que aquele livro... Ele é um produto de uma pesquisa científica, sabe? Tipo, ele pode ser escrito de uma maneira americanizada. Não sei se vocês já leram algum livro que é produto de uma pesquisa, só que vendido pra massa nos Estados Unidos. Sim. Vocês já fizeram Sim. isso, né? Vocês sabem como é, que ele fica, tipo, tentando te convencer muito daquilo, como se ele precisasse fazer mais do que mostrar os dados, né? E a metodologia. Então fica muito apelativa aquela escrita. De fato, eu acho uma leitura meio ruim, o livro em si. Mas o que ela tá falando ali é muito potente, sabe? O que ela tá falando ali é ciência. De que é isso, ela identifica... A pergunta principal dela é: por que quando tem uma coisa difícil, tem gente que olha e nem tenta, fala, isso daqui nem é pra mim. E tem pessoas que olham e falam, não, esse daqui, ó, tá conversando comigo e eu vou até o fim, sabe? Tipo, eu não vou desistir, nem que demore anos, nem demore... Eu vou persistir nisso daqui. E a pesquisa dela é em cima disso. E ela vai classificar essas duas pessoas como Fixed Mindset e Growth Mindset. Essas pessoas, elas podem, inclusive... ter essa predisposição frente a desafios para coisas distintas. Por exemplo, eu posso ter um growth mindset para matemática, tipo, não, vou tentar isso daqui para mim, desafiador, não sei o que lá, vamos lá até o fim, nananã. Mas para flauta doce eu posso ser um fixed mind. Tipo, nossa, eu errei a primeira nota. Não quero mais, entendeu? Não necessariamente isso é para a vida acadêmica ali na escola, isso é para a vida inteira, isso é para tudo. E isso pode ser setorizado, inclusive. Você pode, tipo assim, achar que você não nasceu para dirigir carros, entendeu? Isso pode ser para qualquer habilidade, isso pode ser para qualquer coisa, e inclusive você pode ter fixeds para um e growth para outro, sabe? Mas a partir do momento que você sabe dessas coisas, você talvez consiga tratar disso de uma maneira melhor para você mesmo, assim, pessoalmente. Enfim, ela diz sobre isso, ela fala
enfim, como identificar, como lidar com isso e tudo mais. E aí a Jo Boaler olha para isso e fala, beleza, acho que o assunto que a gente tem que conversar aqui é matemática em cima disso. Então ela bebe muito dessa fonte para poder falar, beleza, então como é que a gente lida com a matemática em cima desse assunto, que tem gente que acha que a matemática não é para ela e tem gente que fica ali batalhando com a matemática. E aí toda a pesquisa dela vai ser em volta disso, de como é que a gente cria esse ambiente de que as pessoas se sentem confortáveis para amar a matemática. Como é que a gente cria esse ambiente em que as pessoas vão se sentir tranquilas para perguntar, para arriscar, para tentar de novo, e tentar uma outra estratégia, e ouvir o amigo, porque às vezes, né, você precisa garantir que esse ambiente é igualitário ali dentro dele, né, dentro desses assuntos. Ela vai falar sobre a questão de gênero dentro da sala de aula, ela vai falar de um tanto de coisa, assim, de como o professor, até no elogio que ele faz para o aluno, ele está criando ou não esse ambiente favorável. Quando ele olha para o aluno e fala, parabéns, você fez isso muito rápido, como ele está criando um ambiente de que quem fala assim, se esse meu amigo aqui já fez rápido e eu vou demorar e meu professor nem vai me elogiar, eu nem vou tentar. Né? Quando você fala assim, parabéns, você acertou, o aluno que vai falar, pô, se ele acertou, eu não vou nem tentar, vai que eu erro. São simples coisas que você faz dentro da sala de aula, que às vezes, gente, foi um desafio, tá? Eu sou professora na roda há 6 anos. São 6 anos ainda repensando em como é que eu elogio meus alunos. Eu penso nisso o tempo todo. Porque eu falo, semana passada foi o último dia de aula que eu dei pra eles, pra uma sala. Aí eu falei, pessoal, quem tá de recuperação aí, tem um pessoal preocupado, faz esse exercício. Se alguém conseguir fazer, vir aqui na lousa, explicar ele bonitinho, eu dou ponto na média pra você não ficar de recuperação, não precisar fazer a recuperação. Eu fiz isso automaticamente, muita gente simplesmente nem olhou pra apostila. Nem olhou. Nem vai olhar, nem vai tentar. Já coloca na cabeça que não vai conseguir fazer. Nossa. Não é capaz de fazer isso. Eu falei, não, mas a gente acabou de fazer um exercício bem parecido. É só tomar como base. Olha a equação que tem aí atrás. Olha a teoria. E a pessoa, não, professor, não é difícil. Não, professor. Nem a Aninha, que tá tentando, que não tá conseguindo, eu vou conseguir. Exatamente. E assim, às vezes não é nem o que você fala, às vezes é a expressão que você faz facial. É muito doido, porque o aluno fala assim, terminei, aí você faz assim. Você já deu uma validação pra ele, que você se surpreendeu que ele fez rápido, sabe? E, de novo, a gente volta pro ponto de que fazer matemática não é sobre velocidade, não é sobre acertar sempre, não é sobre fazer sozinho, né? Não é sobre não ser criativo. E aí, Ju, tá bom, então não pode elogiar a velocidade, não pode elogiar que acertou. O que eu faço com o meu aluno, então? Quando ele fala, terminei, você fala, você podia ajudar o seu amigo. Não, você terminou? Será que não tem um outro jeito? Como você consegue apresentar isso pra mim e me convencer? Peraí, alguém tem um papel e caneta que eu preciso anotar isso? Eu preciso saber. Relaxa, tá gravado ali, ó. Tem um tanto de coisa que você pode falar, né? Tipo, o terminei é só uma informação. E muito provavelmente ele só terminou porque ele já viu aquilo em algum outro momento. Né? Ele não foi desafiador, então quer dizer que talvez ele já tinha tido uma experiência anterior de um jogo, ou de alguma coisa que alguém já tinha falado daquilo pra ele, ou ele já tinha lido a apostila antes, ou ele fez um exercício antes com você. Aquilo é só uma informação de beleza. O processo pra ele aqui talvez tenha que ser uma outra coisa, um desafio diferente de, tem outro jeito? Como você apresentaria? Como você daria uma dica sem explicar a resposta? Mas talvez se a gente começar a falar, tipo, acabei. Tá. Porque você pode acabar desmotivando também. E você não... Fala, não é como se ele estivesse pronto também, né? Você sempre pode evoluir alguma coisa ali. Então, você dá uma alternativa. Tipo, como é... Eu acho que a questão de dar uma dica sem dar resposta é muito desafiador. Como é que você explica isso sem dar a resposta pro seu amigo? Né? Que aí você fomenta esse ambiente em que as pessoas, uma vai ajudar a outra, né? E eu acho que o fato do aluno que tá ali tentando, você sempre tem que elogiar que ele tá tentando. Você sempre tem que falar assim, você não conseguiu ainda. Isso é um processo, né? Você incentivar que ele continue tentando, que ele continue arriscando. Quando o aluno erra, a gente não pode rir da cara dele. Não ri da cara. Tô brincando. Não ri da cara do aluno, tá anotado. Mas eu acho que isso é muito um lance de incentivar ele a continuar e falar assim, pra mim o que mais importa é que você tentou. E se você errou, você aprendeu isso, você aprendeu aquilo, você já descobriu que tem um caminho que não vale. E como motivar o aluno que nem tá tentando?
Eu acho que isso é mais uma... Essa é uma resposta. Acho que a ciência ainda quer descobrir isso. Eu acho que é complexo isso, porque isso depende do contexto que você tá. Mas, por exemplo, eu acho que... Porque a ideia, o aluno que eu penso não é o aluno ruim. O aluno ruim é aquele aluno que não quer nada com nada. Tô falando do aluno que tem dificuldade. Tá, Mesmo com dificuldade, ele quer aprender, mas ele tá desmotivado. Seria isso. Não é o aluno ruim que eu tô falando. Não, eu acho que vai muito nesse caminho. Aí isso depende muito do contexto que você tá. Então, não sei, fez uma prova, olhar pro aluno e falar assim: nossa, eu gostei muito que você não apagou suas contas. Olha só o quanto de esforço que você colocou aqui. Porque a neurociência diz de que quando você erra, você cria novas sinapses na sua cabeça. Então, o errar... de fato, não é tipo, eu aprendo com erro e isso é uma coisa batida. Não, tem uma comprovação de plasticidade cerebral nesse processo de erro, sabe? Não é brincadeira. Então, tipo assim, tô muito feliz com você. Tipo, às vezes mostrar isso do esforço cerebral, mostrar esses dados, mostrar a pesquisa, falar como é importante, como você valida isso, eu acho que é um passo essencial, assim. Eu sempre comento com os meus alunos, né, na primeira aula. Isso é muito... Eu falo pra eles, né? Quando você vai lá na escola, lá na academia, você vai pegar só um lápis e ficar fazendo assim, o que vocês acham que vai acontecer? Aí eles, não vai acontecer nada, né? Prof, você vai ficar lá pro resto da vida, né? E não sei o que lá. Eu falei, exatamente. Se você vir aqui pra minha aula e a gente ficar fazendo coisa fácil... Pô, que chato, o seu cérebro vai ficar do mesmo tamanho. Você tá fazendo coisa que você já sabe. A gente tem que fazer coisa difícil. Então, se você tá aqui tentando, você tem um desafio aqui. Você vai aprender um tanto quando você se esforçar em cima desse exercício. Nossa, que da hora. Então, tem um tanto de coisa que você pode falar ali pra motivar esse aluno no processo dele, sabe? Manter ele motivado. Tipo, entender que tem coisas ali que ele tá fazendo que são muito benéficas para um compartilhar com o outro. Eles têm experiências diferentes, né? Formas de atacar o problema diferente. Então, essas trocas precisam acontecer para um reconhecer o outro ali dentro, não num sistema hierárquico, mas num sistema equitativo dentro da sala de aula, sabe? E aí, se você quiser saber mais sobre esse lance de deixar a sala de aula mais... O que a Rachel Luton vai falar de status equilibrado... Porque vai voltar, né? Tipo, por que eu vou levantar a mão e falar? Porque tem esse meu amigo que fala muito melhor que já levantou a mão. Esse daqui é o carinha popular, que todo mundo escuta ele. A gente tem status que a gente traz com a gente só por quem a gente é dentro da escola. Como a gente equilibra esse status dentro da sala de aula? Aí vai vir todo um estudo de trabalho em grupo junto com Rachel Luton. Que aí são as 3 superpoderosas. É a Carol, a Jo Boaler e a Rachel Luton. Se você tiver com essas 3 superpoderosas, sua sala de aula tem tudo pra ser muito potente. Demais. Eu tô aqui assim, ó. Por favor, leiam essas mulheres, elas são perfeitas. Não, mas é uma ótima indicação. A gente agradece que você traga boas indicações aqui pro podcast. Nossa, eu recomendo muito, assim. Elas todas têm TEDx, se você quiser começar, tipo, eu vou dar uma credibilidade. Não. Vou tentar aqui. Assiste o TEDx delas. Você vai ler, você vai ouvir e vai falar assim... Tá, parece marqueteiro. De fato, de novo, lembra um americano falando de uma coisa. Eles falam das coisas assim. Aí depois eu vou pedir pra você ler o livro Mentalidades Matemáticas da Jo Boaler, capa roxa, assim, ó, com rosa. Aí eu vou dizer, sempre pelo Siddhartha. O Siddhartha é um colégio de São Paulo que populariza muito a pesquisa dessas pessoas, assim. Então, eles trazem muito, tipo, todo livro que elas publicam lá, sei lá, não vai dar um mês, vai estar aqui no Brasil, porque o Siddhartha, tipo, faz isso completamente dentro da escola. É uma escola modelo aqui dentro. Eles trazem elas para a formação de professores. Na vez que eu apresentei o TEDx, que eu falei que a Jo Boaler estava aqui, que eu apresentei junto com ela, foi uma emoção, assim, porque primeiro o TEDx me ligou. Então, tá vindo uma pesquisadora. E eu assim, não acredito. De educação matemática, eu falei, eu sei quem é. Tipo, porque eu sabia o evento que ela ia estar, sabe? A minha escola, a roda de matemática, ia estar presente no evento. E a gente queria saber... A gente vai fazer um evento relâmpago, assim. A gente queria mais mulheres falando de educação. E eu sei que você já é da matemática igual ela. Aí ela vai falar o nome. Ela vai falar o nome de alguma. Vai. E a gente queria convidar você, então, para participar desse evento da sua TEDx. A pesquisadora que tá vindo é a Jo Boaler. Eu faleci assim, no microfone. Eu aceito. A voz até pariu na hora. Nossa. E ela veio junto, nessa vez ela veio junto com a Rachel para a formação de professores de escola pública de São Paulo.
sabe? Então é muito importante o que elas estão fazendo, é muito, muito, muito significativo. E não só o Siddhartha, como a gente na roda de matemática faz isso, a gente vê a transformação acontecendo dentro da sala de aula, sabe? A gente vê aluno empolgado com a matemática, a gente vê o aluno, tipo, se permitindo, sabe? A gente vê continuidade no processo. É muito inspirador, assim. É muito legal, gente. Ela fala de matemática, ela fala de educação, ela fala com vontade, com brilho no olho, sabe? Tipo... Pessoal, alunos que estão assistindo, alunos do ensino médio estão assistindo, procurem algo assim pra vocês fazerem. Algo que vocês olhem, igual ela tá olhando pra essa câmera e falando da matemática. Com esse brilho. Que louco. É muito legal, gente. Mas eu super indico, assim mesmo, porque isso, depois que eu dei nome pra essas coisas, né, lendo as pesquisas, eu acho que, por exemplo, é muito significativo o grupo que eu tenho de estudo hoje com o pessoal do mestrado. Tipo, é um grupo que se escuta, é um grupo que entende que cada um tem o seu momento, é um grupo que está disposto a evidenciar a qualidade de cada um, sabe? Então, o nosso estudo é muito produtivo e muito significativo, porque, querendo ou não, a gente faz esse tipo de coisa, isso é perfeito, que eu acho que os alunos têm que entender na sala de aula. Que eles não... Que nem todos têm os mesmos conhecimentos, têm as mesmas vivências, têm as mesmas experiências. Tem gente que jogou, sei lá, montou Lego na infância, tem gente que jogou Tetris, sabe? E isso faz você ser uma pessoa diferente de alguém que fez outras coisas. Não tô dizendo que jogar Lego é melhor, mas tô dizendo que você tem características, você desenvolve coisas diferentes. Exatamente. Né? Nem todo mundo é bom em artes, é bom em matemática, é bom em todas as áreas. Nem todo mundo é assim. É igual que nem você, né, Thiago? Estava falando de mim, claramente, né? As pessoas têm habilidades diferentes, os alunos têm que perceber isso. Então, se o seu coleguinha tá fazendo uma pergunta muito boa, não é porque por causa disso você vai deixar de fazer a sua pergunta. Pois é. Ou não é por isso que você vai achar que você vale menos, né? Dentro daquele contexto, né? E eu acho que é isso. O professor não tem mais um desafio de apresentar o conteúdo. Ele tem um desafio de promover esse espaço dentro da sala de aula. Sim. Um espaço também onde o aluno se sinta confortável para poder errar. A época que o professor era turrão, ia lá na frente, só começava a falar das coisas, enquanto a sala ficava assim. O professor tá explicando, ele vai bater na gente, vai pegar régua. Nossa, sim. Eu fico meio triste, eu acho que é isso. Não vou falar que eu fiquei triste. Eu vou falar assim, que eu sinto que a gente tá no início de uma transformação da sala de aula. Porque é muito recente isso que tá saindo agora. Tipo, eu me formei no mesmo ano que eu entrei na roda de matemática e eu nem ouvi falar dessas coisas dentro da graduação, sabe? Eu Olha me que você formei em fez licenciatura na USP. Não ouvi, entendeu? Falar sobre isso. Então, é recente. Pra minha amiga, foi o primeiro mestrado com esse tema no Brasil, sabe? Então, estamos caminhando. Então, eu sinto que a gente está no início de uma transformação. E eu espero que isso não se restrinja à sala de aula, sabe? Do ensino fundamental e médio. Eu não vejo a hora de ver isso na sala de aula do ensino superior também. Porque eu acho que já vivemos uma universidade diferente de quando eu entrei, mas ainda é uma universidade que as regras que ela dita faz com que o ambiente seja muito ruim. Né? Eu estava comentando, né, falei para vocês sobre o processo do mestrado e tal, e recentemente que eu ouvi que eu não ia ser aluna regular ainda. Ainda. Falaram ainda pra você? Só pra te motivar? Eu falei pra mim mesmo. Ainda não... Eu não preciso dos outros. Tô brincando, não tô falando isso pra mim mais. Não, mas eu tô brincando, mas teve muitos professores que não ditam as regras do instituto e muitos amigos que estavam muito ali pra mim, uma rede de apoio muito significativa nesse momento. Foi ótimo. Mas a gente falou do edital, é um edital que olha só, tipo assim, é um edital que tá olhando as minhas notas de 10 anos atrás. De uma Júlia que tinha um contexto completamente diferente. Ele tá tirando o contexto, pegando uma nota de uma Júlia que não é a Júlia de hoje e tá falando, você pode ou não pode estar aqui? Tipo, metade do edital são coisas que eu não posso mais refazer na minha vida, que é tipo participar de Olimpíada de Matemática. Sabe? Ou ter distinção em graduação. A não ser que eu faça outra graduação. Deus me livre fazer outra graduação, entendeu? Eu já fiz uma graduação. Eu já tô mostrando com as disciplinas aqui que eu tiro A nelas, sabe? Tipo, estou em outro lugar nisso daqui. Estou em outro contexto. Mas é muito cruel, entendeu? E isso não é uma coisa que me magoa. Tá, me magoa pessoalmente. Mas não é uma coisa que, tipo,
para aí. É uma coisa que eu olho e falo. Tem um tanto de gente que está repensando numa universidade aqui, que são os alunos, falando o que é ser um bom aluno, o que é ter boas notas, e um apoiando o outro em questões de saúde mental e tudo mais. Só que tem um lugar que eles estão inseridos, estão falando assim, não, compitam entre vocês, não troquem lista, porque senão você vai ter um 10º a menos, e aí na sua nota, isso não vai deixar você entrar no mestrado, sabe? Então, tipo assim, é muito cruel ver as regras que o jogo tá ditando hoje dentro da universidade, e achar que isso é normal, sabe? Achar que isso tá tudo bem. Tipo, então, eu espero que essa primeira coisa que a gente está vendo aqui, ela não pare na sala de aula do ensino fundamental e médio. Espero que se expanda e que chegue na universidade de fato, sabe? Pra gente, de fato, ver uma universidade que é colaborativa, que é criativa, que se beneficia da pluralidade que tem das pessoas, sabe? Porque é isso, eu acho que hoje a gente já tem pesquisa solta também, Nature aí solta isso daí sempre. A gente não questiona mais se é ou não benéfico ter pessoas diferentes dentro da universidade. Isso já é fato. A gente ter uma universidade que tem experiências diferentes, com pessoas diferentes, com histórias e contextos diferentes, faz uma ciência mais potente. A nossa pergunta agora é como criar esse ambiente, como um ambiente menos hostil para essas pessoas existirem lá dentro. Né? Então, eu espero que eu ainda esteja viva quando eu vejo essas coisas acontecendo, tá? É isso que eu espero. É só isso que eu espero. Eu tava pensando aqui... no que falar, por exemplo, pro aluno que ele se sente desconfortável, que ele tem esse medo de errar, sabe? Que assim, ele não tá num ambiente que na sala dele, ele não se sente confortável, ele não se sente à vontade, ele sente medo do julgamento dos amigos, medo do julgamento do professor, porque, já aconteceu, eu já até passei por isso, tipo, da pessoa errar alguma coisa ou fazer alguma coisa e ser humilhada, e isso é muito prejudicial pra ela querer tentar. Como é que ela vai querer tentar de novo? Se na primeira vez que ela errou, ela foi humilhada, sabe? Se a pessoa não tem uma tremenda autoestima que nem a gente, a pessoa acaba com a pessoa não tenta nunca mais. Exatamente isso. Então, eu tava pensando, por exemplo, o que dizer pra essa pessoa que tá nesse ambiente? Eu pensei, por exemplo, procurar pessoas com quem ela se identifica. Que, por exemplo, tem outros colegas que também têm dificuldade em matemática. Tem, na sua sala tem, seus amigos muitas vezes também tem. E você estar com pessoas com quem você se sente confortável e vulnerável pra poder errar. Pra poder errar junto e aprender junto. Que querendo ou não é o que eu faço no mestrado. Tem uma turma gigantesca ali, mas eu converso com 3. Eu troco com 3. Né? A gente consome a aula ali, mas a gente estuda depois junto. E naquele ambiente a gente faz tudo acontecer, sabe? Quando a gente ia estudar, a gente virava a madrugada estudando. Tomando café e comendo pipoca. Quero café! Excelentes noites aqui no Instituto. E a gente simplesmente fazia, a gente reunia os amigos, ia ali e falava, eu fiz o exercício, deu tanto. O meu deu tanto. O meu deu tanto. Deu tudo diferente, nenhum tava certo. Tudo errado. Mas então, com os amigos, a gente se sentia confortável. A gente podia jogar aqui, ó, eu fiz desse jeito. Mas não tem nada a ver. É? Aí o outro chega, não, é desse jeito. Aí, com isso, sozinho a gente não fazia nada. Mas junto, a gente chegava na lousa, começava a fazer e dava certo. Sim. Porque muitas vezes, às vezes, professor de universidade, assim, claro, não tô generalizando, mas às vezes a gente tem medo deles. Sim. E tipo, eu chegar pro professor, mostrar essa conta errada que eu fiz, eu tenho medo dele. Eu tenho medo dele falar, nossa, mas que bosta isso aqui, ó. Como é que uma pessoa na faculdade, na USP, tá cometendo um erro desse? Seleciona, né? Então, tipo, seleciona. Esse medo do julgamento é real, sabe? Sim. Até mesmo pra quem tá na faculdade de matemática, de engenharia. Sim. Então, assim, não só para aluno do ensino médio. Então, às vezes, estar com pessoas com quem você se identifica, que também têm as mesmas dificuldades que você. Ou complementares, né? Complementares. Você tem dificuldade numa parte, ela tem dificuldade na outra. Mas poder se mostrar vulnerável para errar. Sim. Né? Você errar sem medo de ser julgado, errar sem medo de perguntar, de uma penalização e tal. E a Júlia comentou que a gente aprende quando a gente erra. É. O clichê é verdade. O clichê é real. Então, gente, vamos errar. Vamos errar, bora errar. Meus alunos, meus na prova, por favor. Na prova vocês acertam. Não, então, exatamente. Muito antes. Antes. As listas de exercício, por exemplo,
é justamente o momento onde você tem que errar. Ela é feita pra errar, inclusive. Porque errando na lista que você vai querer... Pô, então é nesse ponto que eu preciso procurar... errei nessa questão. Então é essa aqui que eu vou querer estudar mais. E normalmente tem um medo muito grande de fazer lista, né? De começar a fazer a lista. Nossa. E é justamente por isso que você descobre que tem um tanto de teoria que você precisa revisar, né? Quantas vezes eu não peguei a lista, comecei a ver, não entendi o primeiro exercício. Ok, vou pro segundo. O professor falou isso? Terceiro. O que tá acontecendo? Ai, meu Deus. Aí começa o desespero. Quem nunca entrou nesse desespero, né? Pois é. E aí Mas aí volta, estuda e fala... olha linha por linha, escreve definição por definição, né? Faz um jogral, não sei, tem que fazer alguma coisa ali pra poder destrinchar essa questão. Mas é isso, o exercício pra mim, olha isso, né? A gente tá em processo sempre. A lista de exercícios pra mim ainda, eu preciso muito estar na minha rede de apoio pra poder falar, beleza, então vamos. Porque sozinha eu ainda me sinto muito desamparada pra poder começar a tentar. Porque eu fico naquela noite, então eu não sei nada, sabe? Aí eu tenho que voltar do início, aí parece que o tempo nunca vai dar tempo pra poder revisar tudo. Então, a lista de exercícios, por exemplo, pra mim é um rolê que eu sempre prefiro começar pensando com meus amigos. E aí, é isso, acho que... Encontramos algo que ela não é tão boa. Não, tem várias coisas. Thiago, nem todo mundo é como você. Né? Droga, achei que eu tinha Eu vim aqui encontrado. pra me inspirar. Tem uma coisa que eu acho que é muito nociva, assim, dentro da matemática. Eu acho que na física, vocês vão me contar se é tanto assim ou não. Que na matemática a gente não publica erro. Às vezes tem um erro ou outro, mas o lance é assim, se vocês fizeram um experimento e vocês descobriram que a metodologia que vocês estavam usando, não sei o que lá, não funciona, vocês falam assim, gente, não faz... Galerinha, atenção, academia, não vão por esse caminho. Vocês fazem isso, não vai escrever um artigo e fala assim, não rola, tá, rapaziada, tentamos. Ou pelo menos numa parte, quando dá certo, a gente fez isso, não deu muito certo, vamos por esse caminho. Muitas vezes... Quando era laboratório, não era uma pesquisa, mas era um experimento de laboratório. A gente sabia onde a gente queria chegar. O importante não era, chegar no resultado, mas você encontrar o que foi durante o experimento ali. O que você... Onde foi que interferiu? Quais são as fontes de erro? Quais são as incertezas? Incerteza do instrumento, incerteza da medida. Muitas vezes a gente fez o experimento, deu totalmente errado, a gente escrevia o erro e o professor considerava. Legal. Perfeito. Era isso. Na matemática não acontece isso, gente. Não, a gente só publica a coisa certa. Nossa. Tipo assim, se você tentou, você criou lá uma hipótese, uma tese, não sei o que lá, você tá tentando demonstrar e você não consegue, você não publica até você não conseguir. Caramba. Errado não tá. Na verdade tá errado, sim, não publicou. Mas, mano, Não, até acertar. tá. pensa quão doentio é isso. Porque, você só lê artigo que tem coisa certa. E aí você fica assim, esses caras aí só fazem essas coisas certas, e eu aqui tentando, tô errando. Parece dar vontade. Isso acaba mistificando o cientista. Sim. Porque o cientista só faz coisa certa. Ele não erra. Ele é preciso em tudo que ele faz. Então isso não é pra mim, né? Pois é, isso Ciência afasta, não né? é pra mim, tchau. Ou você entra na aula de cálculo 1 e o professor coloca teorema, enuncia, demonstra, como se aquilo ali fosse óbvio. Mas o tanto de rascunho que teve por trás pra demonstrar aquele teorema, entendeu? Ninguém conta o por trás. E eu acho que isso na matemática é muito nocivo. Porque cristaliza essas ideias, assim, de então eu tenho que sentar aqui, escrever teorema e resolver. Não, você tem que fazer um tanto de rascunho, mas ninguém te conta isso, porque o professor só faz o caminho linear. Só mostra o que deu certo, né? Ele só mostra aqui na física é mais tranquilo. Aqui na física é mais tranquilo. Aqui o professor começa a tentar demonstrar, aí ele fala, do nada ele trava. Tá, gente, mas tem que chegar nesse resultado aqui. Já aconteceu isso. Às vezes o professor faz que nem o livro. Fala, não, a demonstração fica a cargo do leitor. Não, vocês demonstram em casa depois. Exercício. Trivial, quando não mete um trivial. Então, demonstrar isso aqui vocês já sabem, né? Então eu vou pular. Nossa, e tem várias místicas em cima dessas coisas, né? Vocês já ouviram histórias, assim? Porque se diz no corredor, né? De professor que fala que é trivial. E aí fala, não, tá lá no meu livro, depois vocês veem, aí chega no livro, tá lá, é trivial, e o professor não sabe resolver. Assim, acontece bastante, tá? já vi bastante isso acontecer. Nossa, eu dou migué em aula. Então, gente, isso aqui eu não vou demonstrar, porque vocês não vão entender. Na verdade, eu nem sei demonstrar o negócio.
Essa equação. Eu já fiz isso, inclusive. Falei, não, isso, a demonstração disso aqui usa coisa da faculdade e tal, então só aceita. O aluno acredita? Tá bom. Ai, Brincadeira, gente. meus queridos alunos. Se você quiser, eu corto essa parte depois. Não, pode deixar. Agora vocês podem cobrar ele. Aluno do Thiago, quando ele falar que vocês não vão entender a demonstração, insiste. Fala, não, professor, eu quero ver você fazer. Droga. Não, mas uma coisa que eu acho legal também é... Uma vez eu vi no seu Twitter, você postou um tweet lá de algumas coisas que você tinha dificuldade. Uhum. E eu achei muito legal isso também para as pessoas... Você tem um canal com mais de 100 mil inscritos sobre matemática, você faz mestrado em matemática, é professor de matemática, e muitas vezes as pessoas de fora, seus alunos, e as pessoas também que, tipo, sabe quem é você, não consome muito, mas sabe quem é, muitas vezes tem aquela ideia de que, nossa, essa pessoa sempre acerta, sabe? Tem aquela mentalidade que, não, essa pessoa nunca erra. Não, exceto o Thiago, mas assim... Tirando o ponto fora da curva. Nossa, ela é professora de matemática, ela faz mestrado, ela tem canal com 100 mil inscritos de matemática, não sei o quê. E aí, eu vi num tweet lá que você falou, nossa, acabei de entrar no mestrado e tô voltando... Tem coisa que... Você demonstrou algumas dificuldades que você tem. E eu faço isso com bastante frequência no então, Instagram. E eu achei muito legal isso... que uma pessoa que tem autoridade em matemática demonstrar que também tem dificuldades. Porque isso é muito... Para o aluno de ensino médio, ou até mesmo para o aluno de graduação que está passando dificuldade, nossa, eu tenho muita dificuldade em matemática, mas vê que mesmo quem é referência, quem faz mestrado, também tem dificuldade. Tem seus perrengues do dia a dia. Então, é muito importante para ele poder, tipo... tá... Então, a Júlia também erra. Sim. Também é humana. Então. Isso é um assunto que agora que eu voltei pro mestrado, ele tá bem que recorrente no Instagram, porque, bom, eu voltei pro mestrado e eu fiz um combinadão com a rapaziada, né? Gente, vídeo no YouTube é surpresa, entendeu? Porque não tem como produzir vídeo no YouTube fazendo o mestrado. É difícil, né? Então, assim, fiz alguns combinados e aí o Twitter, eu participo lá, sei lá, uma vez por semana agora, mas no Instagram bem ativo, assim. E é uma coisa que eu compartilho muito no Instagram e falo bastante abertamente, assim, porque eu acho que é importante. E é isso, as pessoas criam uma ideia de uma fração que você mostra da sua pessoa ali, né? E é isso, eu gosto muito de deixar claro de que vocês estão criando uma ideia em cima de uma fração de que vocês estão vendo uma pessoa. E eu não tô falando só por mim, você tá fazendo isso com todo mundo que você consome, né? E aí teve um dia específico, eu tava mostrando as coisas que eu tava estudando de álgebra, que eu tava muito apaixonada por teoria de Galois, como não, né? Tipo, não tem como. E aí estudando e contando que, tipo, eu tava super feliz, porque na minha graduação eu não tive uma amizade tão profunda com a álgebra assim, então eu estava muito disposta a refazer esses laços e tudo mais, então eu estava muito feliz com a disciplina e tudo. E aí alguém falou assim, eu queria ter essa facilidade que você tem. Só que essa pessoa não é única, aparece várias quando eu falo alguma coisa desse tipo, e é tipo assim, olha todo o cuidado que eu construí essas frases, assim, né, tipo, pensando, porque de novo, eu não quero que a minha comunidade vire um ambiente de competitividade e tudo mais, tipo, não é sobre isso. E aí eu falei, no outro dia eu vou ter que falar sobre comparação, não tem como. Porque aí eu falei pra eles, falei, olha, deixa eu contar uma coisa pra vocês. A primeira coisa, vocês não sabem quem eu sou. Vocês não sabem o esforço que eu tive pra poder escrever aquelas 2 páginas ali, sabe? Tipo, foi um empenho. E depois comentei, né, que, tipo, é muito nocivo. Parece clichê falar essas coisas, mas é muito nocivo você se comparar com alguém que não é você. Sim. Né, tipo, eu consigo olhar e falar assim, na graduação, 10 anos atrás, essas coisas não entravam direito na minha cabeça, e eu fiz uma construção, e é lento, é chato esperar até você ver que todo o seu esforço tá valendo a pena, mas chega um momento que depois de, sei lá, 10 anos, eu tô numa posição que eu posso olhar pra trás e falar, cresci. Sabe? Então, tipo assim, deixa passar cálculo 4 e quando você estiver sei lá, em teoria dos conjuntos, olha pra trás e vê se cálculo 4 não vai ficar gostoso, sabe? Tipo, dá tempo pra você digerir, criar intimidade, criar outras conexões com esse conteúdo aí, né? Tipo, e não se compara comigo, isso é... Sim, deixa eu me desmitificar. Assim.
Diz-me. Deixa eu me desconstruir. Deixa eu me desconstruir com meus alunos. Eles têm uma ideia de mim que eu não sei de onde tá, eu sei de onde vem. Eu crio essa... Esse personagem. Não é nem todo personagem, é só assim mesmo. mas eles criam, às vezes eu nem falo, eles criam uma ideia de mim que eu sou a pessoa mais inteligente do mundo. Eu comecei a dar aula jovem, com 22 anos eu entrei na escola onde eu dou aula, no Objetivo daqui. São Carlos. No Objetivo de São Carlos. E os alunos, eles olhavam pra mim e falavam, quem é esse aluno dando aula? quem que é esse menino dando aula? Tipo, eles acham que eu sou muito inteligente. Que eu já tô lá dando aula, eu sei os conteúdos. Gente, vocês não sabem o tanto que eu sofri nessa faculdade. Vocês não sabem o tanto que eu tinha que pegar o livro e ficar estudando. Quando eu caminhei pra estar até aqui. Né? E eles criam uma ideia minha que eu sou muito inteligente, que eu sou um nerdão também, que só fico estudando, mas não, também não. Muito pelo contrário. Mal sabem eles que você quase reprovou fundamentos da matemática elementar. Olha só, não é nem matemática de verdade. Desculpa a palavra. Fundamentos... Que é verdade, né? Fundamentos da matemática elementar. Fez a sub, passou com 5.1. Brilhei. Brilhei. 5 é 10, né? Então... 5 é 10. Então é legal isso, mostrar que mesmo assim, as pessoas que são vistas como autoridade nisso, que têm influência nisso, elas também erram. Elas também passam dificuldade. Só que você mostra, só que muita gente não mostra. Não mostra. Vocês acham que a gente aprendeu como? Aprendemos errando. Pois é. A gente errou. E errou muito. Já falei, eu faço questão de errar todo dia, só pra aprender. Eu tô errando o tempo todo. Muito bom. Então, Júlia, foi... De novo, né? Então, Júlia, foi... Todos os erros vão entrar nessa gravação. Então, a gente vai... Essa gravação, esse podcast vai ter os erros justamente pra gente mostrar que a gente erra. Aqui a gente faz as coisas na prática. Então, Júlia, foi incrível a conversa que a gente teve aqui. A gente conheceu também um pouco da sua história. A gente conheceu ótimas indicações que você deu aqui, excelentes. E também conversamos muito sobre essa questão de errar, sobre se permitir errar e se permitir também procurar um ambiente agradável para o aluno que tem dificuldade naquilo e tem medo de ser julgado, tem medo de ser punido, procurar um ambiente agradável onde ele se sinta confortável. Crianças, amiguinhos, posso complementar um negócio? Pode. Crianças e amiguinhos, meus amores, meus anjos, se alguém vai julgar você, se alguém vai falar mal, você fez uma pergunta, o amigo riu, quem tá errado é eles. Sim. Não é você. Você tá certíssimo por perguntar. Você tá na escola pra aprender, o professor ele quer que você pergunte. A pior coisa que existe é o professor tá dando aula, e aí, pessoal, alguma dúvida? Ninguém fala nada. Nossa. Ninguém fala nada. E você não sabe se realmente sua aula é maravilhosa, é o que eu penso, ou se... ou se ninguém não entendeu nada, que não consegue nem fazer uma pergunta. Então, pessoal, pergunte. É pra perguntar, é pra ter dúvida. E se alguém te julgar por causa disso, ou fizer chacota, o problema é dele, a culpa é dele, ele que tá errado. Essa pessoa que tá errado, e você precisa continuar do jeito que você é. Perfeito. E, Júlia... Pra quem quiser te conhecer melhor, tá aqui ouvindo a gente, como que essa pessoa te encontra nas suas redes sociais? Em qualquer lugar. Onde os jovens estão, eu tô. E eu tô lá sempre como a Matemaníaca. A Matemaníaca. Tudo junto, assim, com A no começo mesmo. A Matemaníaca. Inclusive no YouTube. No YouTube, no Twitter, no Instagram, no TikTok, na Twitch. Nossa, tem tudo. Eu tenho o site também, a Facebook Matemaníaca. não é mais jovem, desculpa. É verdade. Também tem para os jovens de alma. Adorei. E eu também tenho um podcast chamado Qual Júlia Disse Isso, Qual junto Júlia Disse Isso. com a Júlia que mora comigo, que é Física em Ressonância Magnética. Ui, que legal. Onde que tem? Spotify? Spotify, Deezer, todas as plataformas, meninas. Distribuído pela Anchor, tá? Então, tá em todas elas que ela E distribui. do que vocês falam lá no podcast de vocês?
É uma grande patifaria, assim. A gente fala de qualquer assunto e relaciona ele com matemática e física. Legal. Então, tem um tanto de coisa lá. Que, por exemplo, a gente falou sobre carnaval e a gente falou como a matemática e a física são vistas dentro do carnaval, no samba enredo e coisa e tal. Então, assim, a gente fala de várias coisas mesmo, sempre com muito bom humor. A gente é doidinha lá no podcast. Então... O podcast é bom onde a gente se solta, né? Não, a gente tá de pijama gravando. Não aqui, que vocês estão com câmera. Lá em casa, a gente fica de pijama dando risada no sofá, assim. É tipo um EAD. É, tipo Eu tô de pijama. Que legal. Então fica a indicação do podcast qual Júlia disse isso. Obrigada, gente. Foi muito legal. Então é isso. Posso encerrar? Calma aí. Então, Júlia, muito obrigado por participar aqui do podcast Vida de Estudante. E agora, meus queridos, Cadê o café? Cadê? Acabou o café? Cadê? Acabou o café! Acabou o café! Café? Excelente.